E o consultório JM. Bom dia, doutor Antônio. Bom dia, Anchieta. Bom dia, Gabriel. Bom dia, Arimateia. Bom dia, Araújo. Bom dia para você que está em casa, na maior audiência do Rádio Campinense do horário disparada. Meus amigos, como a memória funciona e que fatores podem afetá-la? A memória, Anchieta, é a capacidade do cérebro de aprender, armazenar e evocar informações, quando necessário. Trata-se de um processo complexo que necessita de atenção e que pode ser afetado de maneira positiva ou negativa por uma série de fatores. As memórias se formam no cérebro, principalmente através de um processo chamado consolidação, que envolve a transformação de experiências e informações em memórias duráveis. Esse processo pode ser dividido, meu caríssimo ouvinte, minha caríssima ouvinte, em 3 fases. Codificação. Nessa fase, a informação sensorial é convertida em um formato que o cérebro pode armazenar. Estruturas como o hipocampo desempenham um papel fundamental nesse momento, ajudando a organizar e integrar informações. Armazenamento. Após a codificação, as memórias são armazenadas em diferentes regiões do cérebro, dependendo do tipo de informação. Memórias episódicas, como experiências pessoais, são frequentemente armazenadas nessa área chamada hipocampo, enquanto as memórias semânticas, fatos e conceitos podem ser armazenados no próprio córtex cerebral. E a recuperação é o processo de acesso a uma memória armazenada. A recuperação pode ser influenciada por diversos fatores, incluindo a contextualização e o estado emocional no momento da recuperação. A neuroplasticidade sináptica, particularmente a potencialização de longo prazo, é fundamental nesse processo, pois envolve o fortalecimento das conexões entre neurônios, facilitando a transmissão de informações e a formação de memórias. As memórias, meus amigos, podem estar associadas a sentimentos e estímulos. Por exemplo, quando uma pessoa sente um cheiro de bolo e automaticamente se lembra da avó que fazia um bolo como aquele. Ou seja, a sensação do olfato trouxe à tona uma memória afetiva. A memória é formada de forma complexa e precisa de vários estímulos para ser consolidada e depois ser evocada. Algumas memórias se perdem, a gente esquece, literalmente. E algumas ficam em regiões mais espalhadas do cérebro, e são essas que a gente chama de conhecimento, que a gente nunca mais esquece. Além disso, a memória necessita de atenção e treinamento para funcionar bem. Sem a atenção necessária, a informação recebida pelo cérebro vai se perder. Se eu recebo, Anchieta, uma informação várias e várias vezes e treino aquilo, vai ser gravado no cérebro de forma que fique mais fácil depois de eu evocar. Então, o treino, que é aquela questão de memorizar mesmo, de decorar, ele ajuda sim, mas tem que ser com atenção. Decorar sem prestar atenção não adianta de nada. E os tipos de memória? Bom, a memória humana ela é uma área complexa da psicologia e da neurociência. E existem várias classificações, mas a gente vai falar aqui uma classificação que divide-se em 2 grandes grupos, a memória de curto prazo e a memória de longo prazo. Vamos tentar entender isso. A memória de curto prazo, meus amigos, é responsável pelo armazenamento temporário de informações por um período curto, geralmente de alguns segundos a minutos. Esse tipo de memória tem uma capacidade restrita, frequentemente quantificada em cerca de 7 itens, de acordo com a pesquisa de um psicólogo chamado George Miller. Okay. Nesse contexto, podemos destacar a memória operacional, também chamada de memória de trabalho, um sistema que manipula temporariamente as informações necessárias para tarefas cognitivas complexas, como raciocínio, aprendizado e compreensão. A memória operacional permite que façamos cálculos mentais, por exemplo, ou que mantenhamos informações em nossa mente quando resolvemos um problema ou quando lemos um texto, como eu estou fazendo agora. A memória de longo prazo, ela já é responsável pelo armazenamento de informações por períodos mais prolongados, desde dias até toda a vida. Ela é dividida em 2 grandes tipos: memória declarativa, ou explícita, que refere-se a informações que podem ser facilmente verbalizadas e conscientes, sendo subdividida em memória episódica, eventos pessoais e de experiências vividas, incluindo contexto temporal e espacial. Por exemplo, lembrar do seu último aniversário de Matheus Souza e de uma viagem de férias. E a memória semântica, que é o conhecimento geral,
sobre o mundo, como fatos, conceitos, significados. Por exemplo, saber que Campina Grande cedia o maior São João do mundo, ou que um triângulo tem 3 lados, Gabriel. E, finalmente, a memória não declarativa ou implícita, que não requer um esforço consciente para acessar e é mais difícil de verbalizar. Por exemplo, a memória de procedimentos, habilidades e procedimentos, como andar de bicicleta ou tocar um instrumento. É difícil você explicar como é que você anda de bicicleta. Você vai lá, senta e anda, não é verdade? Essas são memórias geralmente adquiridas pela prática e que podem ser executadas sem memória consciente das ações. E o condicionamento clássico, aprendizado através da associação. Como no famoso experimento de Pavlov com cães, em que um som, um estímulo condicionado, é associado à apresentação de comida, um estímulo incondicionado. Que fatores podem interferir na memória? Daqui a pouco eu respondo a turma que está falando aqui na live do Instagram. Muita gente interagindo hoje. Parece que os problemas de memória são frequentes, viu, Anchieta? HD cheio não falta, viu? Muito bem. Que fatores podem interferir? Estresse, níveis elevados de cortisol, que é o hormônio do estresse, podem prejudicar a função do hipocampo, afetando a codificação e a recuperação de memórias. Privação de sono. Dormir é fundamental para a consolidação das memórias, pois as informações são processadas e gravadas no cérebro durante o sono. A alimentação inadequada, dietas deficientes em nutrientes essenciais, como ácidos graxos ômega 3, vitaminas B e antioxidantes, podem impactar negativamente a saúde cerebral. Sedentarismo, a falta de atividade física está associada a um declínio cognitivo. Exercícios estimulam a liberação de fatores neurotróficos que promovem a saúde neuronal e a neurogênese. O uso excessivo de substâncias, álcool e drogas recreativas podem causar danos cerebrais e prejudicar a memória e a função cognitiva. Medicamentos, como sedativos, que podem levar à confusão mental, às vezes até remédios comuns, como os antialérgicos, que podem ter esse efeito sedativo, né? A gente toma um antialérgico, fica com aquele soninho bom, podem causar também alterações na memória. E doenças como a doença de Alzheimer, que é a mais conhecida por afetar a memória, mas não só ela, existem outros tipos de demência, a gente já tratou sobre isso aqui na coluna, né? E doenças sistêmicas, como as doenças do fígado, no rim ou na tireoide, além da depressão, também podem interferir na memória. Coluna hoje um pouco mais lenta, meus amigos, porque o assunto é complexo, um pouco mais demorada, né? E aí, para a gente encerrar, Anchieta, como a tecnologia está afetando a nossa memória? Como ela precisa de atenção para ser exercitada, Gabriel, o excesso de estímulos e informações consumidas na internet, que nem você está fazendo agora, e nas redes sociais, pode afetá-la, levando a uma sobrecarga cognitiva e a fadiga mental, dificultando a capacidade de aprender e memorizar novas informações. Na verdade, a rapidez com que as coisas chegam para a gente, as informações, as notícias, isso impacta, porque a gente divide a atenção, ou seja, faz várias coisas ao mesmo tempo. Se a gente está com a atenção dividida, Arimatea Souza, a gente não está focando em uma informação só. Então, aquilo que a gente está aprendendo ali não está sendo memorizado. Distrações frequentes e multitarefas também prejudicam a codificação adequada das memórias. Além disso, a memória pode se tornar superficial. O fácil acesso à informação, como em pesquisas rápidas na internet, pode fazer com que a pessoa dependa menos da memória, resultando em uma diminuição da prática de retenção e recuperação de informações. Vocês querem um exemplo? Antigamente você sabia o telefone de várias pessoas decorado, né? Hoje ninguém sabe o telefone de ninguém. Se eu perguntar a vocês o meu número de telefone, ninguém aqui sabe. Parecia que o número do telefone, doutor Antônio, era o sobrenome da pessoa, né? Já vinha Rapaz, isso é uma coisa tão engraçada que eu me lembro dos números de telefone da casa da minha avó, da casa Você sabe que na época da gente tinha um telefone para a rua todinha, né? Então, o telefone lá da casa de Aurinha e de Tony, lá na rua Pernambuco, era o telefone da rua. Então, ainda hoje eu me lembro do número do telefone. E dos amigos, assim, das primeiras namoradas, esses telefones ainda ficaram guardados aqui na memória. Mas hoje, meu amigo,
Tá complicado. Vamos lá, seu Vanduí Farias, bom dia, queridíssimo.